Você já conviveu com alguém que parece sugar sua energia? Pessoas que sempre criticam, desanimam e tentam diminuir seus sonhos? Às vezes, elas estão no nosso trabalho, na nossa família e até entre aqueles que chamamos de amigos. O pior é que, se não soubermos nos defender, essas influências negativas podem nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Jesus enfrentou isso o tempo todo. Fariseus tentavam desacreditá-lo, multidões duvidavam dele. Até mesmo alguns discípulos não compreendiam completamente sua missão. No entanto, em nenhum momento ele se deixou abalar pela negatividade ao seu redor. Pelo contrário, ele soube exatamente como se proteger dessas influências e continuar cumprindo seu propósito. Se você sente que palavras negativas já te desanimaram, se já foi criticado injustamente ou se convive com pessoas que parecem sempre puxar você para baixo, fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, vamos aprender juntos como Jesus se defendia da negatividade e como você também pode fazer isso. E no final faremos uma oração poderosa pedindo sabedoria e proteção contra influências negativas. Você está pronto? Então, vamos começar. A negatividade está em toda parte. Sempre há alguém pronto para criticar, duvidar ou lançar palavras que tentam enfraquecer nossa fé. Com Jesus não foi diferente. Ele era constantemente confrontado por fariseus, atacado verbalmente, desacreditado por aqueles que deveriam reconhecê-lo e até traído por um dos seus próprios discípulos. Mas, em nenhum momento, Jesus permitiu que essas influências alterassem sua missão ou abalassem sua paz. O que Jesus fazia para não se contaminar com essa negatividade? Primeiramente, ele sabia quem ele era. Jesus não precisava da aprovação de ninguém, porque sua identidade estava firmada no Pai. Ele não dependia de elogios para se sentir validado, nem se deixava abalar pelas críticas. Quando sabemos quem somos em Deus, palavras negativas não têm poder sobre nós. Outro ponto importante é que Jesus não alimentava discussões inúteis. Muitas vezes, quando atacado verbalmente, ele escolhia o silêncio ou respondia com sabedoria. Ele sabia que certos debates não valem a pena, porque o objetivo de algumas pessoas não é encontrar a verdade, mas apenas espalhar dúvida e discórdia. Além disso, Jesus filtrava as vozes que escutava. Ele sabia que nem toda opinião era relevante para a sua vida. Algumas pessoas falam a partir de suas próprias frustrações e medos, tentando projetá-los sobre os outros. Se Jesus tivesse dado ouvidos a essas vozes, ele teria se desviado de seu propósito. Isso nos ensina uma lição valiosa. Precisamos aprender a discernir que tipo de palavras permitimos entrar em nosso coração. Se você absorve tudo o que dizem sobre você, logo estará sobrecarregado de dúvidas, inseguranças e medo. Jesus nos mostra que não precisamos carregar o peso da negatividade dos outros. Podemos ouvir, mas não precisamos permitir que essas palavras nos definam. Mas como saber quando vale a pena responder e quando é melhor ignorar? Jesus tinha um discernimento incrível sobre isso. Jesus era questionado a todo momento. Fariseus o desafiavam, autoridades o acusavam, até mesmo pessoas comuns tentavam colocá-lo contra a parede. Mas ele nunca respondia da mesma maneira. Jesus sabia que nem toda crítica merecia atenção e que gastar energia com discussões inúteis era desperdiçar tempo com aquilo que não edifica. Um exemplo marcante disso foi quando ele ficou diante de Pilatos. A multidão gritava por sua condenação. Os líderes religiosos o acusavam falsamente, e Pilatos esperava que ele se defendesse. Mas, para surpresa de todos, Jesus permaneceu em silêncio. Ele sabia que nenhuma explicação mudaria os corações endurecidos ao seu redor. O silêncio de Jesus foi mais poderoso do que qualquer resposta. Isso nos ensina que há momentos em que a melhor defesa não é o confronto, mas a sabedoria de saber quando se calar.
Algumas pessoas não querem ouvir a verdade, apenas discutir e entrar em um embate com quem já decidiu não enxergar pode ser uma armadilha emocional e espiritual. Por outro lado, quando era necessário, Jesus respondia de forma firme e sábia. Ele não se justificava por insegurança, mas usava suas palavras para revelar a verdade e ensinar. Quando os fariseus tentaram pegá-lo em uma armadilha, perguntando se deveriam pagar impostos a César, ele não entrou no jogo deles. Em vez disso, respondeu: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Com uma única frase, desmontou a armadilha e encerrou o assunto. Isso nos mostra que precisamos pedir a Deus discernimento para saber quando falar e quando se calar. Se uma crítica não acrescenta nada à sua vida e só serve para te desanimar, talvez o silêncio seja a sua melhor resposta. Mas se há uma oportunidade de ensinar e trazer luz a uma situação, então uma resposta sábia pode ser a melhor escolha. E quando Jesus falava, suas palavras tinham um impacto transformador. Ele sabia que as palavras têm poder e as usava com propósito. As palavras têm o poder de construir ou destruir, de encorajar ou desanimar, de trazer paz ou provocar tempestades. Jesus entendia isso melhor do que ninguém. Ele nunca desperdiçava palavras e sabia exatamente como responder a cada situação. Quando atacado, ele não revidava com ofensas, mas com a verdade. Um exemplo claro disso foi quando ele foi tentado por Satanás no deserto. O inimigo tentou usar palavras para enganá-lo, distorcendo a própria Escritura para fazê-lo duvidar de sua identidade e propósito. Mas Jesus não caiu nessa armadilha. Ele respondeu com autoridade, citando a palavra de Deus. Está escrito. Esse é um ensinamento fundamental para nós. Quando enfrentamos palavras negativas, dúvidas ou ataques, precisamos responder com aquilo que realmente tem poder, a verdade da palavra de Deus. Provérbios 15:1 nos lembra disso ao dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso significa que não precisamos elevar a voz ou discutir para provar que estamos certos. Muitas vezes, a calma e a firmeza são mais poderosas do que qualquer grito. Jesus também nos mostrou que a forma como usamos as palavras revela quem realmente somos. Ele disse em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração está cheio da presença de Deus, nossas palavras refletirão paz, sabedoria e firmeza. Mas se absorvemos negatividade, nossos lábios se tornarão instrumentos de discórdia e insegurança. Isso nos leva a uma reflexão. Como temos usado nossas palavras? Quando enfrentamos críticas ou negatividade, respondemos com sabedoria ou com impulsividade? Falamos para edificar ou apenas para nos defender? Jesus nos ensina que não precisamos provar nada para ninguém, mas podemos sim usar nossas palavras para reafirmar a verdade, trazer clareza e evitar desgastes desnecessários. E essa atitude começa com as pessoas que escolhemos ter ao nosso redor. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus não caminhou sozinho. Ele escolheu cuidadosamente as pessoas que estariam mais próximas dele. Embora tivesse contato com multidões, sua comunhão mais íntima era com os discípulos, aqueles que estavam dispostos a aprender, crescer e fazer parte da obra que ele veio realizar. Isso nos ensina algo fundamental. O ambiente em que estamos e as pessoas com quem convivemos influenciam diretamente nossa jornada. Se Jesus, que era perfeito, selecionou com quem caminharia mais de perto, quanto mais nós precisamos ter discernimento para escolher as pessoas que fazem parte do nosso círculo de confiança. Mas isso não significa que Jesus ignorava ou rejeitava pessoas difíceis. Ele lidava com fariseus, pecadores e até traidores como Judas. No entanto, ele nunca permitiu que essas influências negativas moldassem seu caráter ou desviassem seu propósito.
Jesus sabia a diferença entre se relacionar com alguém e permitir que essa pessoa tenha influência sobre sua vida. Muitas vezes, o maior desafio não está nas críticas externas, mas dentro do nosso próprio ambiente. Talvez você esteja cercado por pessoas que duvidam da sua fé, que desmotivam seus sonhos, que sempre enxergam o lado negativo de tudo. Se você absorver essa energia, logo estará preso a um ciclo de desânimo e frustração. Por isso, Jesus nos ensina que devemos ter sabedoria para discernir quem realmente caminha ao nosso lado. Quem são as pessoas que te aproximam de Deus? Quem te encoraja nos momentos difíceis? Quem te lembra do seu propósito quando você se sente perdido? Essas são as pessoas que você deve valorizar e manter por perto. E quando não podemos evitar a convivência com pessoas negativas, há uma ferramenta poderosa que Jesus sempre usava para se fortalecer diante das adversidades. Diante das pressões, críticas e desafios, Jesus tinha um hábito inegociável. Ele orava. A oração não era apenas um momento de pedido, mas o alicerce da sua força, a fonte de sua sabedoria e a maneira pela qual ele se mantinha focado no propósito que o Pai lhe confiou. Muitas vezes, vemos Jesus se retirando para orar, principalmente depois de enfrentar situações desgastantes. Após multiplicar os pães e peixes e lidar com uma multidão que queria fazê-lo rei à força, ele subiu ao monte para orar. Antes de escolher seus discípulos, ele passou a noite inteira em oração. No Getsêmani, diante do momento mais difícil de sua vida, ele se ajoelhou para buscar força no Pai. Isso nos ensina uma lição poderosa. Se até Jesus, que era Deus em carne, sentia necessidade de se fortalecer em oração, quanto mais nós precisamos desse tempo com o Senhor para renovar nossa mente e nosso coração. A oração nos protege das influências negativas que tentam nos cercar. Quando gastamos tempo com Deus, somos revestidos da paz que vem dele e as palavras de desânimo que ouvimos já não encontram espaço para nos afetar. Além disso, orar nos dá clareza. Muitas vezes nos desgastamos com discussões, nos preocupamos com críticas e nos entristecemos com palavras negativas porque estamos tentando lutar com nossas próprias forças. Mas quando levamos tudo isso para Deus, encontramos direção. Ele nos mostra quais batalhas devemos enfrentar, quais devemos ignorar e como podemos agir com sabedoria. A oração nos livra de responder com impulsividade, nos dá paciência para lidar com pessoas difíceis e nos lembra de que nossa identidade está em Cristo, não na opinião dos outros. E agora, eu quero te convidar a experimentar essa força que vem da oração. Vamos falar com Deus juntos. Se você tem lidado com críticas injustas, palavras negativas ou pessoas que tentam te desanimar, este é o momento de entregar tudo nas mãos de Deus. A oração nos fortalece, nos dá sabedoria e nos lembra que nossa identidade está firmada em Cristo, não na opinião dos outros. Se puder, feche os olhos e ore comigo. Pai amado, me coloco diante de Ti agora para entregar tudo aquilo que tem tentado me abalar. Senhor, quantas vezes palavras negativas tentam me fazer desistir? Quantas vezes me sinto pressionado pelas críticas e incompreendido por aqueles ao meu redor? Mas hoje eu escolho entregar tudo isso em Tuas mãos, porque sei que a minha força vem de Ti. Jesus, Tu nos ensinaste a não nos deixar contaminar pela negatividade do mundo. Assim como Tu foste firme diante das críticas e acusações, ajuda-me a manter meu coração protegido. Não quero absorver palavras que não vêm de Ti, não quero me deixar levar pelo medo ou pela dúvida. Quero confiar que Tu és o meu escudo e a minha fortaleza. Dá-me sabedoria para saber quando devo falar e quando devo me calar. Que minhas palavras sejam sempre cheias de graça e verdade, assim como as Tuas. Ajuda-me a não retribuir ofensa com ofensa, mas a responder com sabedoria e paz. Senhor, também oro por aquelas pessoas que me criticam.
que tentam me desanimar ou que não compreendem o que tu estás fazendo na minha vida. Toca o coração delas, transforma o que precisa ser transformado e guia cada um segundo a tua vontade. A partir de hoje, declaro que nenhuma palavra negativa terá poder sobre mim. Minha identidade está em ti. Minha força vem de ti e minha paz está guardada no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Creia que Deus está cuidando de você. Ele é seu refúgio e sua fortaleza, e nada pode abalar aquele que confia no Senhor. E quando nos firmamos nessa verdade, encontramos a paz que nos permite seguir em frente sem medo, independente do que os outros digam. Jesus nos mostrou que não precisamos nos defender de tudo e de todos. Ele não se deixava contaminar pela negatividade, sabia quando falar e quando se calar, escolhia bem as pessoas ao seu redor e sempre buscava força na oração. Se seguirmos esse exemplo, nenhuma crítica ou palavra negativa terá poder sobre nós. Talvez você tenha carregado por muito tempo palavras que te machucaram. Talvez alguém já tenha dito que você não era capaz, que não iria conseguir, que não era bom o suficiente. Mas hoje, Deus quer te lembrar de algo muito importante. A única opinião que realmente importa é a dele. Ele te chama de filho, de escolhido, de amado. O seu valor não está no que os outros dizem, mas no que Deus declara sobre você. Então, levante a cabeça e continue caminhando. Não deixe que a negatividade dos outros defina quem você é ou te afaste do propósito que Deus tem para a sua vida. Agora, eu quero te convidar a tomar um passo de fé. Escreva nos comentários: minha identidade está em Cristo. Essa é uma forma de declarar que você não será mais abalado por palavras negativas e que sua confiança está firmada em Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens como essa. Que Deus te fortaleça e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo.